Amém? Assim diz a palavra de Deus. E chegar a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém? Essa é uma passagem muito interessante que vai falar sobre cemitério, vai falar de sepulcro. E ninguém de nós gostamos de ir ao cemitério, porque cemitério ele não traz vida. Cemitério não traz sentimento de vida, pelo contrário, cemitério traz sentimento de morte, né? E a Bíblia vai falar que esse homem ele morava no sepulcro. E todos nós sabemos que sepulcro é a parada final, sepulcro é o ponto final, sepulcro é onde eu e vocês um dia estaremos, e é onde vai chegar o fim de nossa história. Para esse povo de Gadara, louvado seja o nome do Senhor, talvez esse homem estivesse no lugar certo. Esse homem já estava abandonado pela sua sociedade. Esse homem já morava no sepulcro. Esse povo só esperava que esse homem morresse e ali já ficava mesmo no sepulcro e ali botava um ponto final. Só que a Bíblia fala que Jesus ele sai da sua região, ele sai da Judéia, ele sai de Nazaré, ele deixa uma grande multidão e atravessa para o outro lado para libertar esse pobre homem, para libertar esse homem que estava oprimido pelas garras de Satanás. É assim que Jesus faz com as nossas vidas. Jesus, ele larga tudo que ele está fazendo, ele vem ao seu encontro, ele vem ao seu socorro, ele vem para libertar, ele vem para tirar a morte e trazer a vida para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele homem está ali no sepulcro, ali andava de dia e de noite. Jesus atravessa para o outro lado, e quando Jesus, a Bíblia fala que quando saindo ele do barco, ou seja, saindo Jesus do barco, quando Jesus botou o pé em Gadara, logo o homem saiu do sepulcro ao encontro com Jesus. Nós podemos fazer um paralelo aqui entre esse endemoniado com João capítulo 11, que é quando Jesus chegou no cemitério onde Lázaro estava morto. Quando Jesus chegou no cemitério, Lázaro saiu da sepultura. Só que ali Jesus teve que falar: tire a pedra. Só que ali Jesus chamou pelo nome de Lázaro. Aqui não, Jesus só pisou e o homem já veio ao encontro de Jesus. E todas as pessoas que vão ao encontro de Jesus, toda pessoa que tem esse encontro com Jesus, é difícil a pessoa continuar na mesma vida, é difícil a pessoa continuar no mesmo jeito, porque quando Jesus chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega, aleluia, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo que está bagunçado, ele coloca de tudo arrumado, porque o poder de Deus é tremendo em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele tinha um espírito imundo, e a sua morada era no sepulcro. E ainda que alguém tentasse prendê-los, porque diz a Bíblia que o pessoal queria prendê-los, eles em cadeias, prender eles com grilhões. A pessoa gastava dinheiro para prender aquele homem, porque ele se cortava, ele se feria nas pedras. Aquele homem fazia isso não por uma forma de querer aprisionar o cara, talvez seja um modo de poder evitar dele se machucar, alguma coisa. Eles gastavam dinheiro para tentar prender aquele homem, mas o espírito maluco tinha tanta força que nenhum grilhões, nenhuma cadeia foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e migalhas ninguém podia amansar. Aquele homem estava abandonado, aquele homem parecia que não tinha mais jeito, ninguém acreditava mais na transformação daquele homem. Mas só que quando Jesus chega, aleluia, quando Jesus chega,
Se o pastor Alexandre falasse, se fosse qualquer um que chegasse, eu até duvidava. Mas quando Jesus chega, ele muda. Ele chega para mudar. Ele chega para mudar o visual. Ele chega para mudar o panorama. E quando Jesus chega, aquele homem é transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 vai dizer assim: clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus altivo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Essa questão de legião era muito comum no tempo de Jesus. Muitos dizem que o exército do Império Romano tinha uma legião de 6.000 homens. Então era comum usar essa legião. Muitas pessoas dizem que uma legião ela contém 6.000 demônios em uma só pessoa. Observe só, nós não podemos ocupar o mesmo espaço, porque se eu estou aqui, alguém ficar do meu lado, não tem como ocupar o mesmo espaço. Mas o espírito maligno, 6.000 espíritos malignos dentro de uma pessoa só. É muito demônio. Ali a Bíblia vai falar que Gadara era um lugar que apacentava porcos, criava porcos. E judeus, ele não tinha esse contato com porcos. Judeu não comia carne de porco. Judeu não tinha contato com porco. Judeu não criava porco. E ali diz que essa província de Gadara tinha ali apacentada 2.000 porcos. Ou seja, quando Jesus fala, sai dele, ele falou assim, me manda para aquelas manadas. Se você imaginar 2.000 porcos para 6.000 espíritos malignos, são 3 demônios para cada porcos. Imagina só, aqueles porcos tentaram ficar no manada de porcos ali. Os demônios quiseram ficar no manada de porcos, mas eles acabaram no abismo, eles acabaram no mar, eles acabaram afogados. Porque aonde Jesus chega, o poder, todo o poder é dado ao Senhor. Todo o mal tem que sair, todo joelho tem que dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Ali a Bíblia vai falar que aqueles homens correram. Mas aqueles homens correram não para anunciar que o homem foi liberto. Aqueles homens correram para anunciar que aqueles porcos caíram no precipício. Eu fui fazer uma pesquisa ontem desses porcos. Um porco ele pode chegar até 160 quilos. E o quilo do porco está avaliado hoje em R$10 o quilo. Mas se nós botarmos um porco médio de 60 quilos, cada 1.000 porcos são 600 mil. 2.000 porcos são para R$1.200.000. Foi o prejuízo que aqueles povos tiveram quando aqueles porcos caíram no precipício. Aqueles homens correram não para falar da libertação do homem. Aqueles homens correram para falar do prejuízo que ele ia ter com aqueles porcos. Mas quando eles chegaram lá, olha só que coisa linda. Quando eles chegavam lá, versículo de número 14... E os apacentavam, os porcos fugiram e anunciaram a cidade no campo e saíram muito a ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o quê? E viram endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo e o temeram. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa. Aleluia. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela faz milagre e te dá a salvação. Aquele homem foi liberto por uma palavra de Jesus Cristo. Aquele homem teve um encontro e esse encontro não foi de dentro, foi de fora para dentro. Esse encontro foi de dentro para fora. E aquele homem que andava nu, aquele homem que andava gritando, aquele homem que andava assustando todo mundo, agora estava assentado, estava vestido, estava em sã juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você se encontre nesse momento com algum problema no seu lar que esteja te perturbando. Talvez você encontre algum problema no seu casamento que esteja se afligindo, mas eu quero dizer, se você abrir a tua porta do teu coração, se você reconhecer Jesus como seu Salvador, se você tiver esse encontro com o Senhor, tudo que está revirado, tudo que está bagunçado vai voltar normalizado, porque quando Jesus ele entra para transformar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Jesus quer é transformar a sua vida. Talvez você esteja falando, Senhor, mas pastor, eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Você tem sim a sua vida. A sua vida é principal para Jesus. Tudo que Ele quer é que você reconheça Ele como seu Salvador. Tudo que Ele quer é que você venha ter esse encontro com Ele, para que Ele venha fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Versículo 16. E aquilo que tinha visto contaram do que aconteceu endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar que saísse do seu território. Jesus fez um milagre, mas eles, por causa dos porcos que morreram, ele queria expulsar Jesus do seu território. Olha só, coisas são mais importantes do que a vida. Pessoas valorizam mais as coisas, mas não valorizam a vida. E a Jesus, ele valoriza mais a vida do que as coisas. Porque as coisas ficarão, mas a vida herdará o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe que foram endemoniados, que deixe estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Jesus. Aquele homem queria seguir Jesus, e Jesus falou: não, você não vai comigo, você vai ficar. Você vai ser missionário aqui nessa terra. Você vai proclamar o evangelho. Você vai começar pela sua casa. Você vai começar pelos seus vizinhos. Você vai começar pela sua rua. Você vai começar pelo bairro. Você vai começar por todo esse território. E você vai trazer a palavra de Deus. Você vai anunciar o evangelho que salva, o evangelho que liberta. Você vai anunciar que quão grandes coisas o Senhor Jesus fez na sua vida, para que o nome do meu nome seja glorificado por intermédio da sua vida. Se você quer ser um missionário, comece a evangelizar a tua casa. Se você quer ganhar o mundo, comece a evangelizar a sua casa. Se você quer ser um grande pregador, comece a pregar dentro da sua casa, e você vai ver tão grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite, que nessas tardes, nesse culto de evangelístico, nesse culto de adoração, o Senhor venha falar em cada coração. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho, não tem atalho, não tem beco, só tem um caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Que nesta tarde você possa reconhecer Jesus como seu Salvador. Foi falado aqui que quando ele se encontrou com a mulher viúva de Naim, com seu filho sendo sepultado, ele falou: não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, porque eu sou a vida, e quando eu chego, a morte sai de cena, e a vida entra, e aquele menino ressuscitou. Foi falado aqui também que breve está já perto, o reino do céu já está próximo, e que nós temos que estar com a nossa vida no altar, pregando a palavra, instante e fora de tempo, para que o nome do Senhor seja proclamado por essa nação, que ainda precisa ser liberta pelo poder de Deus. Se você olhar à sua volta, sempre tem alguém ainda precisando da palavra de Deus. Se você olhar à sua volta, tem alguém ainda com síndrome, com pânico do medo. Tem alguém ainda querendo se matar. E nós temos essa palavra de fé e esperança, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós viemos ser mensageiros de Deus, que nós viemos ser boca de Deus aqui na terra, e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus nos abençoe, e que essa palavra fique em nossos corações, e o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém?